Tá chegando notícia agora de operação que está acontecendo no Ninho do Urubu. Ninho do Urubu, que é o centro de treinamento do Flamengo, Vargem Grande. A gente vai para o Globocop agora com o Genilson Araújo, que tem mais informações. Quem que está por aí participando dessa operação, Genilson? Olha, essa operação ela é realizada pelo Ministério Público com apoio da Polícia Federal para fazer investigação, para executar apreensões a respeito de manipulação de cartões em partidas de futebol. A Polícia Federal ela está investigando, junto com o Ministério Público, justamente ações de um jogador do Flamengo. Por isso que o Ministério Público veio para cá nesse início de manhã, em partida pela Série A, em novembro de 2023. Esse jogador, ele é suspeito, o nome não é citado, esse jogador é suspeito de envolvimento na manipulação na hora de receber cartões, né, como já vimos em muitos outros casos. Essa operação ela começou bem cedo, você tem imagens aí do momento em que os veículos da Polícia Federal deixam a sede ali na Praça Mauá e se deslocam em direção ao Ninho do Urubu. Vieram veículos da Polícia Federal e do Ministério Público. Mais de 50 policiais, Fachel e Ana Paula, participam dessa operação, cumprindo 12 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça do Distrito Federal nas cidades do Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Vespasiano, Lagoa Santa e Ribeirão das Neves. A operação, portanto, visa alvos também em Minas Gerais. Ela teve início a partir da comunicação feita pela Unidade de Integridade da Confederação Brasileira de Futebol, que, baseado em relatórios de entidades internacionais, estão investigando essa situação. No decorrer dessa investigação, os dados obtidos junto às casas de apostas, por intermédio de representantes legais, indicados pela Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda, apontaram que as apostas teriam sido efetuadas por parentes desse jogador e por outro grupo ainda sob apuração. Durante a partida, verificou-se que o atleta, o Fachel e a Ana Paula, efetivamente foi punido com cartão. E o que acontece com o cartão amarelo? Trata-se, em tese, de crime contra a incerteza do resultado esportivo que encontra a conduta tipificada na Lei Geral do Esporte. Fachel e Ana Paula. Olha, Genilson, é uma investigação importante. Atenção, tá? Que a gente já tem o nome do jogador. Já temos o nome do jogador. A Polícia Federal, junto com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, está investigando o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, que é alvo dessa investigação. Então, o jogador Bruno Henrique, do Flamengo, atenção, está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro por envolvimento aí, de acordo com as investigações, de manipulação aí, tomar cartão e tal. Você sabe, Ana Paula, sua história que estão em casa, com o surgimento aí dessas bets aí e tudo mais, você pode lá apostar, por exemplo... Tudo serve para você pode apostar assim, jogador que vai levar o primeiro cartão, jogador que vai ter uma falta em tantos minutos de jogo. Tá cheio de oportunidade aí para jogador mal intencionado fazer esse tipo de ação e dar lucro para alguém, tá? E aí você tem a investigação junto dos parentes do Bruno Henrique, que, segundo a polícia, podem estar envolvidos aí, a investigação mostra, exatamente nesse tipo de multiplicação de dinheiro através de apostas, onde o cidadão vai lá, né, no caso, segundo a polícia, o Bruno Henrique tomava o cartão, e alguém ganhava com isso. A Operação Sport Fixing, então, reforçando, são mais de 50 policiais, Polícia Federal, com apoio do Ministério Público Estadual, como bem lembrou o Fachel. O alvo da operação é o jogador, alguns apostadores e também os parentes do Bruno Henrique, que estão sendo investigados, então, hoje, com os agentes, nesse momento, lá no Ninho do Urubu, em Vargem Grande. E tudo isso começou, como o Genilson já lembrou, assim, a CBF tem lá uma unidade de integridade, né? Então, as coisas acontecem e aí juntou relatórios de apostas com relatórios da CBF, fizeram uma análise assim, opa, peraí um pouquinho, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui nesse cartão, nesses cartões aqui que o Bruno Henrique andou tomando, né? E aí o que aconteceu? Foram investigar. E aí foram olhar, né? Quem apostou em quê,
Porque tem uma entidade chamada Secretaria de Prêmios de Apostas do Ministério da Fazenda. Fica tudo lá registrado. E duas entidades internacionais também, entre elas a Sport Radar, que fazem análise de risco e, através dessas análises, eles chegaram ao resultado de que haveria suspeita de manipulação no mercado de cartões na partida do Campeonato Brasileiro. Exatamente o que eu falei. Então, esses relatórios aí, vamos ver isso aqui, vamos bater lá com as apostas feitas por várias pessoas em cima desses cartões aí. Opa! O pessoal achou lá amigos do Bruno Henrique, parentes do Bruno Henrique, aí o investigador fica com a orelha em pé. Diz, opa, tem alguma coisa aqui. Então, atenção, o jogador Bruno Henrique do Flamengo está sendo investigado pela Polícia Federal e pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, a suspeita aí de manipulação aí dessa situação de aposta, onde você diz lá, jogador vai sofrer um pênalti nos 10 primeiros minutos, você aposta. Tem isso, tá? O jogador vai tomar um cartão amarelo durante o jogo. Aí, do nada, começam a aparecer cartões amarelos. 3 casas de apostas perceberam movimentação em comum, um volume em comum de apostas na aposta de o Bruno Henrique tomar cartão amarelo. Além do volume em comum de apostas, essas casas de apostas que são Betano, Galera Bet e KTO, perceberam contas criadas recentemente, né? Essas apostas eram feitas por contas criadas 24 horas antes do jogo, e a única aposta que essas contas faziam era nisso, era no cartão do Bruno Henrique. E uma delas notou 98% do volume de apostas em cartões estava direcionado no Bruno Henrique. Na outra, 95%, e a outra relatou um alto percentual, não detalhou. Essas informações são enviadas para a IBIA, que é uma entidade internacional, é uma sigla em inglês, International Bet Integrity Association. É uma associação das empresas de aposta criada para atuar na área de integridade mesmo, para evitar esse tipo de problema, para relatar para as entidades esportivas quando isso acontece. Então, as casas de apostas enviam para essa entidade produz um relatório e envia para as entidades do futebol, manda para a FIFA, para a Conmebol, para a CBF. A CBF, então, por sua vez, encaminha para as autoridades, porque a CBF, né, a Justiça Esportiva, não tem poder de quebrar sigilo, não tem poder de polícia, encaminha para as autoridades, e aí as autoridades investigam. Esse é uma ajuda a explicar também porque demorou tanto, né? Porque esse jogo foi em novembro de 2023 e agora, só um ano depois, ele está tendo consequências práticas. Então, a Polícia Federal constatou a ligação entre o jogador e os apostadores, porque também tem isso. As apostas foram feitas na região algumas delas na região de Belo Horizonte, da cidade natal do Bruno Henrique. E aí o que a Polícia Federal fez foi constatar a ligação entre o jogador e os apostadores. É importante dizer aqui que o Bruno Henrique é suspeito de ele está sendo investigado sob a suspeita de ter manipulado um jogo, né, de ter tomado um cartão amarelo de propósito para beneficiar apostadores. Não quer dizer que ele não está condenado, ele não está indiciado, né, ele está sendo investigado sob a suspeita. Então, ainda tem muita coisa para acontecer até se comprovar o que hoje é uma suspeita. Não houve prisão, ninguém foi preso, não houve condução coercitiva, não teve nada desse tipo. O que aconteceu hoje foram apreendidos celulares, computadores, mídias, né, como a Polícia Federal diz, enfim, a Polícia Federal constatou que ali havia ligação e esses foram apreendidos para continuar a investigação. E aí agora, a partir de agora, a investigação continua e a gente vai saber se vai ter indiciados, se vai ter acusados, enfim, tá? O caso está começando. Tá aí, né, a gente trazendo informações do caso Bruno Henrique Bomba, que estourou na manhã
dessa terça-feira, dia 5 de novembro, Bruno Henrique, mais um jogador do futebol, sendo investigado, por enquanto está início das investigações, sobre manipulação nesse esquema aí junto de apostas esportivas, né? Várias questões envolvendo jogadores suspeitos desse tipo de manipulação nos últimos tempos, dando os créditos para a primeira reportagem da Globo Rio e também aí o Instagram do GE. E o Flamengo já se manifestou, Clube de Regatas do Flamengo, tá aí a nota ao fundo para você, a gente vai ler aqui. O Clube de Regatas do Flamengo tomou conhecimento nesta data da existência de uma investigação ainda em curso versando sobre a eventual prática de manipulação de resultados e apostas esportivas. O clube ainda não teve acesso aos autos do inquérito, uma vez que o caso ocorre em segredo de justiça, mas é importante registrar que, ao mesmo tempo em que apoiará as autoridades, dará total suporte ao atleta Bruno Henrique, que desfruta da nossa confiança e, como qualquer pessoa, goza de presunção de inocência. O Flamengo esclarece, por fim, que houve uma investigação no âmbito desportivo perante o STJD, a qual foi arquivada, mas não tem como afirmar que se trata do mesmo caso e aguardará o desenrolar da investigação. O atleta segue exercendo suas atividades profissionais normalmente. Treina e viaja com a delegação nesta terça-feira para Belo Horizonte. O Flamengo, nesta quarta, enfrenta o Cruzeiro. Na Inglaterra, um caso mais conhecido tem sido investigado o Paquetá. Não é porque é jogador do Flamengo eu vou ter uma opinião diferente, não. Se o cara for culpado, para mim, ele tem que ser afastado do futebol e ter uma punição ali de pelo menos 3 anos afastado do esporte. Porque são jogadores que ganham muito bem, pelo menos jogadores da Série A. A gente já viu outros casos. E não precisam se envolver nesse tipo de caso. Eu vi muita gente falando aí, é porque tá chegando aí a final da Copa do Brasil. Pode até ser, mas eu não posso afirmar isso, mas eu não vou ter compromisso com o erro, não. Então, se o Bruno Henrique for culpado, a gente tá na condicional. Se for culpado, pra mim o cara, qualquer tipo de jogador, Bruno Henrique, Paquetá, até o Luiz Henrique do Botafogo que foi citado em algumas acusações, enfim, qualquer tipo de jogador pra mim tem que receber uma punição severa, porque isso não pode acontecer, tá brincando com a paixão de todos. E, como eu disse, se fosse um jogador lá, tá errado, o erro é em qualquer espécie, do pobre ao rico. Mas se fosse um jogador lá da Série C, da Série D, que ganha R$2.000 por mês, a gente pode até falar, né, o cara tá ali apertado e tal, mas são jogadores multimilionários. O Bruno Henrique mesmo renovou o contrato com o Flamengo aí, ganhando cerca de 2 milhões por mês. São pessoas que não precisam disso. Como eu disse, se for um jogador do futebol ali, da várzea, ou jogador também do futebol profissional, tem que ser punido. A gente não pode passar pano, e não é porque é do Flamengo, não. Eu vou passar pano nessa, não. Eu acho que tem que receber uma punição, mas está em início de investigação. Ele vai poder se defender, como diz a nota do Flamengo, tem a presunção de inocência. Vamos aguardar. A gente viu até o lance, ele tomou o amarelo, continuou reclamando com o árbitro, né? Se fosse só para tomar o amarelo ali, já tinha tomado, né? Aí ele continuou reclamando ali. O Bruno Henrique também toma cartão quase todo jogo, né? Então vamos esperar a investigação com calma. O fato é lamentar mais esse caso de possível manipulação de resultados aí no futebol. Para você que peço aquela moral de sempre, hein? Flamenguista Raiz, se inscreve aqui no canal Fla nas Redes. Um abraço e saudações rubro-negras.